Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Café Executivo. É sempre bom ter você aqui e nós hoje teremos Alexandre Wendel no nosso bate-papo de hoje, num oferecimento, numa parceria do Café Illy, da Hunter Executives e da Bebida Imperial. Seja bem-vindo a mais um Café Executivo. Alexandre Wendel, meu amigo, que bom ter você aqui. Eu é que agradeço, cara, é uma oportunidade. Sabe que o que a gente mais tem que valorizar hoje são esses momentos de bate-papo, troca de energia, de conhecimentos. Eu acho que isso é o que a gente tem que valorizar cada vez E essa é a mais. nossa grande ideia. A grande ideia é a gente fazer um café Uhum, sem muito roteiro e que a gente vai. Que seria a mesma coisa se a gente estivesse batendo um cafezinho no shopping, uhum. um bate-papo. E esse é o nosso café para que assim, as pessoas possam entender um pouco mais, que a gente possa tentar compartilhar um pouco mais do que a gente sabe e até, quem sabe, refletir sobre as coisas que estão acontecendo no mercado. Legal. Como é que está o seu trabalho? Como é o que você tem feito? Estou numa nova fase. Eu acho que eu estou sempre me reinventando. Eu gosto de saber que eu posso tropeçar, cair, quebrar e levantar de novo, né? Tem essa energia ainda. E eu estou numa fase de agradecer a tudo. Então, agradecer até Sergipe, tudo que me proporcionou. Estou buscando uma nova fase, um novo propósito para mim, por estar aqui, em retribuir tudo que eu já consegui na minha vida. Quem é o Alexandre Wendel? Boa. Fiz até uma prática dessa num retiro para dizer tudo que eu não sou, né? Então, tudo que eu não sou é Muito isso. bom. Eu pergunto o que você é e você Tudo que, responde o que você não é. Tá, ok, vale. Tá tudo que eu valendo. não sou é esse cara perfeitinho, esse cara certinho, né? Esse filho genial, essas coisas tudo. Eu acho que tudo isso é que eu não sou. Eu estou em uma eterna construção. Tenho observado que eu estou numa mudança constante, cara. E eu estou num momento, até com pandemia, com tudo que está acontecendo, nova tecnologia, chat GPT, essas coisas todas, eu acho que eu tenho que correr mais e estar mais preparado para tudo. Então, eu estou com uma garra, com uma energia grande para estar em dia com tudo que está aí. Mas você se define como? Você é um cara Boa. legal, você é um cara tranquilo, você é um cara que briga, você é um cara que faz pirraça, o que Então, é? eu até estou escrevendo sobre isso porque, assim, a minha infância, né, lá no regime militar, ditadura, filho de militar, eu, quando criança, era assim, olha, não mexe em nada, não toque em nada, né? Criança não fala, criança não sei o quê. E eu não sei como é que foi que eu dei certo, porque assim, sendo tão tolhido como eu fui na infância, como é que eu consegui ser alguma coisa, né? Porque a gente tem que fazer justamente o contrário com as crianças, né? Despertar nela criatividade, né? Despertar nela interesses pelas coisas, pela vida. E aí, geralmente, a gente faz o contrário. Eu tenho observado que o mundo, principalmente o Brasil aqui, a gente não tem um convívio social, nada feito para criança. A gente tem área para fumante, a gente tem área para bebida, área para barzinho, tem área, sei lá, para qualquer coisa a gente tem um espaço. Agora para criança quase não se tem. Aí estava fazendo uma leitura, as empresas, já que é a sua área aí, estão reclamando muito que estão perdendo muitas mães talentosas. Elas vão, têm filho e não voltam para trabalhar, né? Principalmente depois da pandemia. Como é que vai voltar, cara? A mãe Não, não pode amamentar, a mãe não pode amamentar no trabalho, não tem eu uma creche, não tem nada. O que que tem para criança? O tenho que uma que tem para o coisa, futuro? só uma coisa que eu acho um absurdo, é Uhum, que hoje nós temos aqui, dizem que as mulheres têm menos oportunidade de emprego porque engravidam. uhum. E as pessoas deviam pensar um pouco mais a longo prazo. Ainda bem que elas engravidam. Imagine Sim, se as mulheres decidissem, não vou não mais vou mais engravidar. engravidar. Imagine daqui a 20 anos como é que estaria a Quem vai força de trabalhar para trabalho. vocês? É isso Exatamente. aí. Então, que bom que elas engravidam. Elas não tinham que passar É. 6 meses de licença maternidade. Elas Uhum, tinham que passar 2 anos, como é uhum. na Alemanha, em outros países. São Sim. 2 anos, porque a gente precisa ter uma geração mais E forte. dependendo, ela pode até produzir no momento que ela puder produzir em casa, né? Não sei, eu lá no meu trabalho, meus colegas lá que trabalham comigo, eles têm filho pequeno, que eu sei como é que é, e olha, hoje eu trouxe ele para cá, para o trabalho, porque Ok. não tem onde deixar. Como é que você faz? Você perde a força de trabalho porque o cara tem filho, Mas né? Porque tem uma filha? Alexandre, nós convenhamos, né? Essa coisa de trabalhar em casa, uma coisa que veio depois da pandemia. Uhum, Porque eu me lembro que na universidade, eu tinha um amigo, um colega nosso, e ele, há alguns anos atrás, resolveu dar umas aulas online uhum, na universidade. Nossa, isso foi um escândalo. Ele quase foi demitido, quase foi exonerado. Criou-se uhum, um grupo de trabalho, né, em uhum, processo administrativo. claro. E na época eu o defendi, disse, não, ele está
Ok, aí nesse processo todo disseram, ok, desde que você não dê mais aula online, Uhum. tudo bem. Veio a pandemia, foi só o que teve, foi aula online, foi o que salvou E quantos muita juízes e gente. desembargadores eram contra? Não tem como fazer uma audiência online, isso é um absurdo. E hoje eles preferem online do que presencial. Exatamente, Isso aqui é não, engraçado. A ironia é uma essa. colega mandou, hoje mandou uma mensagem para mim, disse, olha, Sérgio, vamos fazer uma reunião sexta-feira, uns Uhum. amigos, eu digo, vamos, a gente se encontra, não, tô te mandando o link. É isso Ninguém quer aí. assim, é muito mais simples, onde você estiver, você faz E é essa até mais reunião. saudável, né? Todo mundo gripado, tossindo e tal, cheio de problema, de Então, mas virose e tal. e nesse ponto, a pandemia acelerou o processo em Uhum. 10 anos, eu acho, Uhum. né? Mas quando a gente fala de trabalho mesmo, antigamente não se admitia que você tenha que trabalhar em casa, não. Você tem que se levantar, Sim. tem que pegar teu transporte, você tem que estar lá presencialmente para o chefe poder ver. É, então, e tem uma grande ironia, assim, que hoje você vê isso público, eu vejo muito isso. Você chega lá, o cara tá sentado atrás do computador, mas ele do outro lado da tela, ele tá jogando porrinha, tá jogando É, qualquer outra coisa, paciência. paciência, sei lá o que que ele tá jogando, né? Tá Uhum. vendo site erótico e tal. Então, a presença não confirma trabalho, né? A pessoa pode estar em casa e estar rendendo muito mais do que presencialmente, onde ele estaria ali enganando, É, cabeça em outro lugar. hoje, aí você falou em chat GPT, inteligência artificial, e a gente vê que, hoje eu acabei até repostando, e nos Estados Unidos, uma cidade já está fazendo o teste para aulas por inteligência artificial, não vai ter mais professor. Na China tem um programa de televisão que a apresentadora também é inteligência artificial. Então não é real. Ela dá todas as notícias e se tiver pergunta, ela responde também. Então, onde a gente vai parar? A gente não vai parar. Isso aqui é legal. A gente pensar que a gente não vai parar. Aí respondendo o que, que eu não sou, Hum, aí a minha ideia de agradecer, assim, tudo que eu tive na vida, cara. Tudo que eu tive vontade de ser, eu fui, entendeu? Então, no regime militar, passei no concurso para oficial da Marinha. Aí fui comandante novo. Poucos anos era comandante. Com 24 anos, estava dando aula na UNIT, na cidade. Dei aula no mestrado da Federal. Tinha uma agência de propaganda muito grande aqui em Sergipe. Depois a empresa de pesquisa. Tive uma revista, na revista Sergipe Mais, com o Laércio, com o Fernando. Fui sócio da TV Cidade de Canal 20. Eu fiz muita coisa. No final, agora eu quebrei. E essa quebrada me fez repensar muita coisa. A única pesquisa continua. Mas fez eu pensar que eu tenho que retribuir. Eu acho que quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Tem uma pesquisa também que você gosta de pesquisa, e você se sente muito mais gratificado quando você dá um presente para alguém do que quando você compra uma roupa, uma coisa para você, né? Então dar é muito mais valorizador, tem muito mais valor para o ser humano do que eu acho isso, comprar e para você eu mesmo. acho esse momento que você está falando agora, que está compartilhando com a Uhum. gente, né? Para você quebrar, foi um curso que você tomou, curso caro. Claro, claro, claro. É, É. é pegar esse aprendizado Uhum. que você tomou e agora e usar. Eu acho, uma vez eu estava vendo um, um caso, um case, em que um funcionário cometeu um erro e Uhum. cometeu um erro de alguns milhões. E aí fizeram uma reunião e disseram: não, temos que demitir. Aí o CEO da empresa falou: agora que nós investimos tantos milhões para ele aprender que você quer demitir, Uhum. não, agora não. Agora é a hora de pegar o aprendizado e É. recomeçar. Eu acho que nós precisamos também ter uma cultura de que o insucesso não é exatamente um fracasso. O insucesso Não é um desastre, né, não é um cara? desastre, não. Você aprendeu, ok, vamos começar de novo? Bora começar de Nesse novo novo. vocabulário meu, antigamente era você vencia ou você perdia, e hoje eu acho que é ou você vence ou você Ou aprende, você aprende, né? Então esse é um vocabulário exatamente. bem legal. E outra coisa, eu tava vendo uma tribo indígena. O cara fez uma cagada lá na tribo, aí o pessoal bota, é a cultura deles, bota o cara no centro, todo mundo da tribo chega em volta dele e começa a falar tudo de bom que ele fez na tribo. Ou seja, não expulsa ele, não recrimina ele nem nada, mas bota pra cima o que ele tem de bom. Eles ficar todo mundo apontando e julgando. Você é um bosta, você não serve pra nada, você é um merda. E dá muito certo, né? Não, é porque a gente tem uma cultura muito também da. Uma cultura muito competitiva, uma cultura Uhum, que você falou, né? Ou você vence ou você perde. uhum. Não, os vencedores que estão na frente. É, Não é sempre assim. E não se vence todas as vezes.
Né? Nós somos, se nós chegamos, cara, você fez muita coisa boa. Se você chegou onde você chegou, Uhum. é porque você passou por muitos. Você, a gente pode dizer que você é um cara de sucesso, não porque você teve Não, um que problema nada. pontual, que você não é um cara Sim, de sim. sucesso. Você foi militar, comandante, professor universitário, mestrado, empresa de publicidade, Radialista, radialista, jornalista, você é um kit publicitário, é multimídia muita coisa. quase, né? Não, Consegui fazer você é tudo. um homem de sucesso. Passou, tá passando por um momento Uhum. de reflexão, enfim, mas eu tenho certeza, eu sempre digo assim, ah, hoje a gente pode dizer talvez que o Eike Batista, por Uhum. exemplo, né? O Eike Batista hoje a gente pode dizer que talvez ele esteja mais pobre que todos nós pelo quanto de dívida que ele tem. Sim, Mas se você soltar, tenho certeza que em 2 anos ele já volta, muda tudo, né? claro. Porque o mais importante não é a quantidade de dinheiro que você tem, é a tua mentalidade, é o quanto você pode voltar Uhum. a investir, a crescer, a fazer dinheiro, a fazer negócios, e a sua mentalidade é assim. É, você acredita que você é capaz, né? Então, eu acho que o que Não é define mais do que acreditar, é saber que você é é saber que é capaz. capaz. Porque o que define a pessoa, aí vem a história da criação, né? Olha, você é um merda, você não serve pra nada, tudo que você pega você quebra. Tal. Isso faz com que você seja sinta um perdedor, mesmo não sendo. Mesmo não O sendo. contrário da tribo indígena. Ao Você contrário, começa ao a dizer, "Ó, contrário. não é assim, o que você faz negócio, E, você. e outro gancho do que você falou aí, eu acho muito complicado quando um ganha e o outro perde, porque na verdade todo mundo perde, Todo né? mundo. Porque digamos que só o Musk fique milionário e todo mundo fique pobre, quem vai trabalhar, quem vai dar dinheiro para ele, né? Teve um momento vou dizer o nome, na cidade como Lagarto, o cara começou a comprar os postos, comprar lojas do comércio e tal. Se seu empresário comprar tudo, quem vai fazer compra dele se todo mundo não tiver dinheiro, todo mundo for empregado, não tiver condições? Eu fico pensando, e se todo mundo tivesse condições? Sim. Quanto mais negócios nós faríamos? Quanto mais dinheiro nós geraríamos? Quanto Uhum. mais empregos seriam gerados se todo mundo tivesse condições? É. Acho que essa cultura também do que eu tenho que acumular em detrimento a que o outro tem que sofrer é uma cultura que a gente precisa Então, superar. você vai acumular, vai ter um carro blindado, vai ter uma casa num condomínio fechado e tal, mas você vai ter que sair na rua, né? Uma hora seu filho tem que ir na rua, tem que sair e tal, e vai ter problema. Então, pode ser assaltado, pode ser sequestrado e tal. Então, não é melhor distribuir esse negócio melhor, para que todos tenham condições melhores, né? Então, que o baralho, quando se for jogar, seja um número de cartas igual para todo mundo, Igual para todo né? mundo. Então, acho que isso que é a grande diferença. Lamentavelmente, os países assim de terceiro mundo é muito cada um por si, né? Então, acaba poucos ganhando e muitos perdendo e vai dando o que está dando aí. As pessoas vêm tomar a parte deles, né? Não, nem que seja por Na sobrevivência. raça, por sobrevivência. É muito Né? difícil qualquer um desses que seja rico, seja muito tranquilo hoje, muito bem. E num caso de crise, com o filho passando mal sem dinheiro nenhum, vá numa farmácia roubar um remédio, um medicamento, né? Claro. Então é sobrevivência. Então é muito complicado você julgar os outros. E você, nesse seu processo, que você diz, não, tá, É. mas a gente tá escrevendo um livro. Então, é isso. Quando eu era pequeno, que meus pais se separaram, minha mãe falou uma coisa muito engraçada assim pra mim. Falou assim, Alexandre, você agora é o homem da casa. Eu peguei um relógio do tamanho desse seu, acho que eu fiquei até meio torto, que era do meu pai, um relógio Seiko na época. Botei uma calça comprida e virei o homem da casa. Parei de brincar, né? Tem que ser sério, ser responsável e tal. Mas fui morar em lugares muito ruins, cara. Morar na Praça Mauá, fui morar em lugares barra pesada mesmo. E minha mãe, brincando para querer agradar os outros, falou assim: ah, ele é filho de uma camisinha furada. Eu achava aquilo, porra, engraçado, camisinha furada. Uma camisinha que furou, o que que é a camisinha? Eu nem sabia o que que era e ri. Uhum. Mas mais na frente eu fui sacar aquilo, pô, será que eu sou um cara indesejado? Será que não me queriam, né? E tudo que eu fiz foi assim, vou estudar para sair desse lugar que eu tô aqui e me dei bem nesse sentido. Mas o que eu quero dizer, né, meus quase 60 anos, quantas coisas nós, como os pais, como nossos pais, falaram pra gente, brincando, de maneira criativa, inteligente, e não fizeram mal a essas crianças. Então, ser seu filho de uma camisa furada pode ser muito ruim para aquela criança. Ela pode pegar isso de uma maneira muito ruim. Você chegar para um filho, tem um exemplo bacana, e o cara fazer modelo, modelo aviãozinho, modelo.
E sempre que o filho entrava onde o pai estava fazendo um aviãozinho, ele falava, vai lá para fora que eu estou fazendo isso aqui, é importante para mim, e tal, o modelo e tal, dos meus aviões. Ah, pai, não sei o quê. Aí chegou um jantar, e o filho entendeu que o modelo era uma coisinha pequena, que o pai brincava, fazia e tal, e era sério, mas era uma coisinha pequena. E o pai chega assim, ó, esse aqui é meu filho e tal, oh, parabéns, seu filho, então, é meu filho modelo. Mas ele falou modelo no sentido de exemplar. E o menino entendeu aquele modelo como uma coisa pequena. Aí o pai falou, pô, meu pai me sente como um cara pequeno. Então são pequenas coisas, sabe, que vão contaminando a cabeça de uma criança, que podem levar para um caminho bom, como você falou de sucesso, e podem botar ela para baixo e para um caminho ruim. As mesmas pessoas, mas baseado nas informações. Do bullying, né, das informações que os pais passam, que as mães passam, que não serve para nada, nos exemplos e tal. Então eu resolvi escrever um livro sobre isso. Qual o título do livro? É, Já tem título. Tem título, Pode cara. colar, não Aí tem problema não. você fala assim, você me pega distraído, fugiu. Mas é ligado à autoestima. Raízes fortes, filhos seguros. Uma jornada pessoal em busca da compreensão. Então, acho que a raiz forte seria esses laços dos pais e da mãe e a família em volta, né? Conseguir fazer com que o filho entenda as coisas de uma maneira muito Você positiva. tem quantos filhos? Eu tenho 2 e um enteado. São quantos Um anos de cada um? 30 anos e uma de 6. Essa de 6 é que eu não quero errar. Quero errar menos. Você errou na de 30? Errei em algumas coisas. Errei, a gente Não, erra em não, algumas algumas coisas. coisas. Mas agora eu quero errar menos. Essa que é a questão. Não, pera, aí também, aí você fala, não, eu não sou perfeitinho, aí você quer. Não, é verdade, é Não, verdade. não. Mas eu quero errar Eu tenho menos. dois Mas eu acho filhos, que a eu gente tá tenho um que vai aqui. fazer 18 e eu tenho a Aham, outra que tem 13. Eu erro aham. todos os dias. Todos os dias, mas você não tá querendo errar menos? Não, Errou com o eu primeiro? tento não errar, É mas aí. isso, é E o isso. pior é que às vezes eu Aham. cometo os mesmos erros, e aí eu Sim. prometo que na próxima vez eu não vou errar, É. e aí a gente fica se vigiando. Mas Uhum. só que é o seguinte, velho, a gente só tem um filho, dois. Eu acho que quem tem 30 filhos tentou 30 vezes, Uhum. né? Por exemplo, eu tive meu primeiro filho, Miguel, então eu fui todo um criação, todo um cuidado, teve todo um planejamento planejado. E aí, não, massa. Aí, segunda-feira, segunda vai ser moleza, já tive o primeiro. É, Cara, veio lógico. uma menina, que é É. tudo Tudo diferente. Eu diferente. comecei a errar tudo de novo, Né? né? Aí acho que eu tinha que ter mais 3 meninos e mais 3 meninas para começar a acertar. A gente só fiz, não existe manual para filho. Não, não Você tá tem. fazendo um agora. Não, tô tentando com uma base de exemplos, de passado e um pouco de conhecimento, tá um pouco em cada capítulo. De que maneira a Você gente pode poderia ter evitar escrito tantos isso erros? há 18 Pois anos é. atrás, que talvez você tivesse errado Ah, menos. quando eu era criança, meus pais tivessem isso também, rapaz, era diferente. Minha mãe é cearense, Uhum. né? E meu pai é de São Paulo. Eles se encontraram no Rio e eu nasci. Numa saída dos dois eu nasci. No Rio. No Rio, no Rio. Então, assim, esse negócio de ser criado também sem família, sem parente, né? Tem esse negócio de laço familiar também. Isso, Tá, isso muda muito. então, o seu livro é falando sobre Como errar menos. como errar menos. Então, as suas experiências de como errar menos. Isso. Porque, assim, eu vou aprender muito quando eu ler seu livro, Oba. mas, mas eu tenho certeza que muitas das suas experiências eu não vou conseguir replicar. Porque É as verdade, mas experiências você são vai ter um individuais. amigo, você vai ter um parente, você vê uma criança de alguém, você vai ter um sobrinho, né? Aquelas brincadeiras que a gente faz às vezes. Depende de como a criança percebe, né? Então, por exemplo, no primeiro momento a camisinha furada, eu não percebi que era uma coisa engraçada, que eu não sabia que era camisinha. Mas depois eu percebi que era uma coisa negativa. E minha mãe até hoje ela brinca com isso. Ah, filho de uma camisinha furada e tal. Para ela foi uma brincadeira. Mas pode ser, se a criança não tiver uma percepção diferente, pode ser uma coisa muito ruim, né? Como o bullying. Como o bullying hoje que faz tanto mal. Na minha infância não fazia tanto mal. Mas hoje, Ou cara, talvez, ou talvez a gente não tivesse muita alternativa, né? A gente tinha que sim, conviver com sim. aquilo. Não, era na base da porrada. É, é, Se você, com o meu padrasto, ele falava assim, olha, se você apanhar na rua, chegar em casa, apanha de novo, tinha isso também. né? A criação era diferente. E batia. Batia e até hoje muita gente ainda bate em filho. É a única solução que tem. Na verdade, foi assim que ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele não sabe outra opção. Ele Sim. aprendeu na porrada e ele não. A gente só dá aquilo que tem, né? Tem uma delegada aqui conhecida, que eu acho que ela negócio de violência contra a mulher. Ela pega a mulher, não, olha, quero te tirar a queixa e tal. Tirar a queixa, teu marido lhe bate, olha, minha mãe apanhava, minha avó apanhava, eu sempre achei que apanhar era coisa normal. Eu não tem outra É, referência de violência. conviver com uma pessoa que não bata. Então, vamos ficar com ele por enquanto. Talvez a minha filha
eu eduque para não ser assim. a violência simbólica, que a pessoa é normal e ainda acha certo, né? Tem que me bater Sim, mesmo, eu errei, tem que me bater mesmo, ainda, acha, ainda é, defende. ainda defende, é. Tá, e aí, em que pé tá seu livro? Cara, Você eu tô pretende, você precisa acabando. terminar ele Eu quero acabar ele no meu aniversário, 1º de setembro. Tá. Inclusive, em setembro, no dia 18 e 19 de setembro, eu tô fazendo um evento grande aqui. Vou trazer um americano e ele é a mulher na relação, ou seja, ele é homem, com filhos e Sim, tudo mais, sim. só que a mulher trabalha e ele fica em casa cuidando dos filhos. Eu acho isso muito legal trazer um negócio desse para o Uhum. Nordeste e bacana. Ele vai falar sobre o homem nos dias Você fala que atuais, ele é a mulher na relação no sentido econômico, numa concepção tradicional de de dinheiro, família. de dinheiro. Tá, Ela trabalha e ele fica em casa, tá. né? Eu achei isso muito legal, ele topou, ele vem falar sobre isso. Estou trazendo um cara de Israel, Ron, ele vai falar sobre sentimentos. A gente entender a lidar com sentimentos. Ele conta assim, às vezes você vai sair de casa numa viagem, num passeio, e o menino tá chorando, não quero, não vou, não vou, não vou, não vou, você não entende, baixa a porrada, puxa ele pela orelha, não, você vai, tal, tal, tal. O que tá naquilo ali? Então ele me ensinou isso, assim. Conversa com a criança, às vezes a criança não, ele gosta daquele aconchego do lar, quer estar ali com a família e não entende esse negócio de sair desse aconchego para outro lugar. Ele não sabe falar, né? Então ele chora, esperneia e não vai. De repente, se o pai tem uma conversa, entendimento que está passando, está sentindo. Essas conversas de sentimento não tem. Na minha infância não tinha, meu primeiro filho eu também não tive. O que você está sentindo? O que você está sentindo para tendo esse comportamento? Não, eu estou com medo de falar com você, com medo da minha namorada. Então, falar de sentimento é uma coisa que o homem não faz. Faz com amigo e não faz com os filhos. Esse Ron vem falar sobre isso. O cara de Israel é um trabalho muito legal. Estou trazendo Lulu, que é uma transgênero. Ela vai falar da importância dos pais lidarem com filhos que não mudar de sexo, queiram ter outro gênero, né? Então, eu tenho um caso na minha família, que aí no Rio de Janeiro, e fala assim, olha, tô botando minha filha para fora de casa porque ela está tendo um relacionamento com outra menina. Vai estar tendo só uma experiência, uma curiosidade. E ela hoje, 4 anos depois, está tendo um relacionamento heterossexual. Estou dizendo que é certo ou é errado. Estou Não, dizendo, mas era só ok. uma experiência, mas ela é evangélica. Ah, tá. Aí Então ela falou, na Bíblia não pode e tá. tal, Deus não aceita isso, tal, tal, tal. Então eu estou trazendo essa Lulu para explicar como você lidar com filhos que tenham esse comportamento. Hum. Estou trazendo menina Érica para falar sobre menstruação. É uma coisa que é muito para homem, suja, toca aqui, encosta ali e tal. Então vai falar que menstruação é uma coisa saudável, é muito normal, como lidar com Não, isso, cara, é para difícil. pais e meninas. Não, pô, é difícil. É difícil. Eu tenho menina e Uhum. ela já menstruou e assim, é difícil conversar porque eu não entendo nada. Então, Sim. é um assunto que ela conversa muito mais com a E se mãe. você fosse vivo sozinho, com uma Sim, 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 filha, sim. né? Eu teria que aprender Ou se você fosse na. separado, eu sou separado, É. eu fico com a minha filha. Hum. Então, como lidar com isso? Esse americano, esse cara de Israel. Tem um cara que está chegando da Europa, ele vai vir, Marcos Bina, ele vai falar como preparar filhos homens para os dias de hoje. Tem motivo, mas né? Preparar ele para um futuro que está aí hoje aí na rua. Em Paris, só um instante, de janeiro até agora, várias crianças, 13, a última foi de 12 anos, se sendo crianças de 12 anos, para mim é um choque, eu fico arrepiado, porque suicídio é um negócio quando você tinha 30, 40 anos, não tinha mais futuro de vida, Tinha desesperado, tido uma não grande encontrava a saída, quebrou, desilusão. né? Como diz, quebrou, quebrei, vou me matar e tal. Agora um garoto de 12 anos, com tudo na frente, 13 anos, 14, como estou em Paris, e no mundo inteiro. Então ele vem falar sobre isso, como lidar com... E que Mas evento é esse? é um evento com o mesmo título do livro. É o lançamento do seu livro? Vai Raízes ser. Fortes, mesmo título do livro é o título do evento. Raízes Fortes, Filhos Seguros. Então, Onde vai ser esse evento? ainda não sei, estou atrás de patrocínio para arrumar o lugar. Já consegui o apoio da Fé Comércio, a Hum. primeira dama também já me ofereceu tudo e tem um monte de pai, um monte de gente querendo ajudar. Nossa, Eu muito estava mais só legal. fechando as passagens, que a passagem de vários lugares e as passagens estão Uhum. caríssimas. Minha preocupação é as passagens que semana e Uhum. depois ver o local. Mas é isso. Então a minha preocupação com os filhos, vamos ter uma agora chamado Anjos, que é a Associação Nacional de Jovens do Amanhã. É a preocupação dos jovens, mas não vou lidar diretamente, tá, com os pais.
Lidar com criança tem entidade aí. Minha preocupação hoje é lidar com os pais para que eles saibam como lidar com os filhos. Ah, então você está criando uma Já, escola para os já pais, um criei uma. manual, Tô tendo um livro e estou criando uma associação para trabalhar com isso. porque é muito difícil. E, e em cima disso, a gente também fica sem saber como orientar os filhos para o futuro, para o mercado de Como é que você trabalho, faz um filho seguro, cara? um Com filho tanto líder. problema. Então você tem que trabalhar o dia inteiro. Você chega em casa chutando o cachorro. Tua filha está doida para ter ido para academia, ter feito isso, ter feito balé, porque tu quer que chegue em casa que ela esteja dormindo. A filha vai estar preparada para ser uma médica, vai ser preparada para ser engenheira, mas não vai estar preparada para lidar com o outro ser humano. Vai estar preparada para lidar com as diferenças. Ela não vai estar preparada para lidar com um chefe. Ela pegar um chefe assim, olha, eu não gostei do que você fez, ela começa a chorar e fala, não vem mais amanhã. Um monte de 18, 20, não está afim de sair de casa. Você não sei se você já reparou, nós estamos com um monte de gente assim no mercado de trabalho. Na primeira bronca que o chefe dá, vou para casa e Uhum. deixa a empresa no meio do É. expediente, Pô, né? E depois fica meio sem, eu não deveria ter feito isso, e aí fica todo mundo, porque hoje em dia as pessoas não, é claro que as pessoas precisam aprender a ter também a comunicação não violenta, né? Então tem como se comunicar com assertividade. mais assertividade, menos emoção. Uhum. Mas também as pessoas não estão mais querendo, se preocupando em se manter no mercado de trabalho, porque simplesmente dizem: não, se você brigou comigo, eu vou para minha casa. Como Cara, assim? você falou uma coisa aí que talvez não tenha muito a ver com o assunto, mas a gente está tendo filhos que estão ficando em casa, que não querem trabalhar, estão chegando com 28, 29 anos para os pais e falando assim: quando é que você vai sair de casa? Você entendeu a complexidade disso aí? O cara tá ali, digamos, de favor na casa dos pais e tá chegando para os pais assim: quando é que vocês vão sair? Minha herança, vamos dividir logo? Pois é, tá Você nem invertendo. morreu, né? Entendeu? Então as preocupações das hoje eu vi uma menina aqui no interior de Sergipe que baixou a porrada na mãe porque queria R$ 7.000. Então é isso. Eu acho que houve um buraco muito grande nas gerações e a minha geração e outras mais não souberam como educar os filhos, né? Então, por falta de tempo, pegou essas crianças e deu um monte de coisa. Tem casas de gente com muito dinheiro que o quarto da filha parece uma loja de shopping, de tanta coisa que tem. Mas não vê a mãe, vê o pai, né? Não tem essa conversa de intimidade, essas conversas de. A gente falou de emoção, isso aí que não tem mesmo. Né? Por que você está tendo essa emoção e tal, que esse cara está vindo para cá falar o Ron? Né? Isso é uma conversa íntima, né? Porque o pai e a mãe têm que estar com o ouvido, uma escuta muito atenta, para ouvir e entender, e não para ouvir e já dizer o que tem que ser feito. Tem que entender porque ela está tendo aquele comportamento, né? Então, o seu livro é sobre pais e filhos. Ou sobre pai e filha. Pai e filha já tinha, né? É. Então eu vim com esse de raízes fortes, filhos seguros, né? Então eu tenho lá 12 capítulos do que aconteceu comigo e com dicas do que não fazer. Né? Como dar empoderamento, como fazer que seu filho tenha um planejamento de vida e tudo mais, como ele se sinta seguro, como lidar com esse problema de sexualidade, essas coisas todas. Em cada capítulo, uma experiência minha e um pouco de conselho. Mas é mais falando de mim mesmo do que eu pude perceber com 58 anos. Que durante esse tempo, a minha infância foi muito ruim. Mas ela não foi muito ruim, né? Porque ela me forjou para ser o que eu sou, entendeu? Então tem uma visão totalmente diferente, né? Eu agradeço hoje muito a minha mãe. Eu tenho um avô alcoólatra. Eu fui conhecer ele no Ceará, ele caído no chão. Ele é um cara fabuloso, mas na época para mim foi um choque, né? Então é um cara amoroso, carinho, me chamava de anjo, tal, tal, tal. Hoje eu percebo o amor nele e na minha mãe, mas na época era muito triste, isso era muito ruim. Então o que me fez querer estudar para sair de casa. Como você Então foi lidou? muito bom. Como você lidou com isso? Cara, enquanto criança, tudo que eu queria era ir embora. E como ir embora? O meu pai, né, que era professor, ele falava, estude, 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 foi o que eu fiz. Eu virei homem cedo, com 6 anos, não brincava, não. Os meus primos, que vieram ser primos por parte do padrasto, eu numa terapia com 40 anos, que eu fui rir e entender o que eles queriam, que ela fala assim, por que você não gosta de... eles eram violentos, brincavam com arma em cima de mim, era arma mesmo, viu?
No Rio de Janeiro era arma mesmo. Rola pra lá, rola pra cá e tal, tal, tal. E o que que eles queriam, Alexandre? Aí eu olhei, eles queriam brincar. Eu dei uma risada. Puta que pariu, mas era isso, cara. Então, enquanto criança, eles queriam brincar e eu não entendia isso. Eu já era homem, quer dizer, eu era um Uhum. adulto criança, né? Então, hoje eu entendo todos eles, toda essa trajetória, mas na época isso foi muito ruim pra mim, né? Alexandre, que papo fantástico. Você vai precisar voltar aqui com o livro pronto E era, vou voltar, para a claro, gente claro. continuar essa conversa, Legal. até para na divulgação do seu livro. Volta aqui. E, cara, Eu acho que vai ser um trabalho legal. Então, e aí eu tive esse propósito com 6 anos, que era sair de casa e ser alguém, hum, e agora eu tenho um propósito de retribuir. E aí, o meu vai ser justamente com a criança, para permitir que as crianças sejam crianças, que os pais entendam essas crianças, que a gente possa fazer crianças melhores para um mundo melhor. Eu acho que meu trabalho vai ser esse daqui para frente. eu acho que esse livro vai contribuir muito para Legal, muita legal. gente. Se você tivesse que Para mim deixar, também. se você tivesse que deixar uma mensagem hoje, que mensagem você? Cara, eu ia falar para olhar mais para essas crianças, sabe? Que a gente tivesse mais tempo para olhar e brincar com essas crianças. Você tem que entrar no mundo da criança para entender ela. Porque só você sendo um pai ditador e tal, dizendo que faz o que não faz, você não entra no mundo e fica essa diferença muito grande. Eu acho que olhar para as crianças, eu acho que é uma mensagem legal, que é o nosso futuro. Alexandre, obrigado pelo Opa, eu bate-papo. que agradeço, cara. E compromisso feito, com o livro pronto, você volta Setembro, aqui. setembro, e ainda fala do evento. Então, tá bom. E obrigado também a você que esteve conosco nesse mais esse bate-papo, desse café executivo que teve a parceria do Café Illy, da Água Mineral Imperial e da Hunter Executives. Até mais. Vejo você no próximo Café Executivo. Fique com a frase da semana.